O filho caçula disse para a mãe idosa se arrumar para um passeio. Porém, o filho adotivo, a quem ela nunca deu muito amor, chegou na casa da mãe e sussurrou: seu filho amado quer te colocar em um asilo e esquecer você lá. Mãe, anda logo. O carro já vai chegar. A voz alegre de João, meu filho caçula, ecoou pela sala de estar. Eu estava terminando de ajeitar o lenço no pescoço, me olhando no espelho do corredor. Aos 60 anos, viúva e com os joelhos começando a reclamar, eu já não tinha a mesma agilidade, mas meu coração estava leve. Um passeio. João disse que era uma surpresa, um lugar especial para eu descansar, com ar fresco e gente para conversar. Você merece, mãe. Você cuidou de mim a vida inteira, agora deixa eu cuidar de você. Como eu amava aquele menino. Estou indo, meu querido. Estou tão animada. Eu sorri para meu reflexo. João, meu sol, meu orgulho. Ele tinha 20 anos, mas já era tão responsável. Minhas malas pequenas, aquelas que eu usava para viagens curtas, já estavam arrumadas perto da porta. Ele mesmo tinha arrumado, dizendo para eu não me preocupar com nada. A campainha tocou. Estranho. João não disse que esperávamos mais ninguém. Ele bufou olhando o celular. Quem será agora? Estragando o horário. Mãe, atende lá rapidinho, por favor, enquanto eu confirmo o motorista. Eu me arrastei um pouco, o quadril doendo, e abri a porta. Meu sorriso diminuiu um pouco. Era José, meu filho mais velho. Ele estava parado na soleira, sem fôlego, como se tivesse corrido uma maratona. Ele parecia agitado, pálido. José? O que faz aqui? Não sabia que vinha hoje. Estamos de saída. Seu irmão vai me levar para um passeio. José nem respondeu. Ele entrou rápido, quase me empurrando para dentro, e fechou a porta. Ele olhou por cima do ombro para o corredor onde João estava. Mãe, ele sussurrou, e havia uma urgência em sua voz que eu nunca tinha ouvido. Ele segurou meu braço. Mãe, não vá, não é um passeio. Eu franzi a testa. O cheiro de preocupação que vinha dele era forte. Do que você está falando, menino? Claro que é um passeio. O João organizou tudo. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nos meus. E então, ele disse as palavras que fizeram o chão desaparecer sob meus pés. Seu filho amado quer te colocar em um asilo e esquecer você lá. Eu olhei para ele, chocada. Meu primeiro instinto foi defender João. Que absurdo! Que coisa horrível de se dizer do seu irmão. Mas o pânico nos olhos de José era real. Para entender por que essa acusação me atingiu como uma pedra e por que uma parte de mim quase quis acreditar nele, mesmo amando João tão profundamente, preciso voltar no tempo. 25 anos. Eu era jovem, recém-casada com um homem bom, meu falecido marido. Nosso único desejo era ter uma casa cheia, mas a vida não nos deu filhos de imediato. Os anos passavam e o silêncio na casa era grande. Um dia, meu marido chegou em casa com a notícia. Havia um menino. Tinha 5 anos, quieto, olhos grandes e assustados. Precisava de um lar. José, meu marido, insistiu. Ele tinha um coração que não cabia no peito. Ele é nosso, Susana. Eu sinto, eu aceitei. Confesso. Foi mais por ele do que por mim. Eu tentei, juro que tentei. Mas José era diferente. Ele era calado, observador. Ele nunca corria para o meu colo. Ele nunca pareceu meu. Eu cuidava dele. Dava banho, comida, fazia o dever de casa. Eu cumpria meu papel de mãe. Mas meu coração parecia trancado. E então, 5 anos depois, quando eu já tinha 20 anos, quando eu já tinha desistido, aconteceu. A maior surpresa da minha vida. Eu engravidei. O dia que João nasceu foi como se o sol tivesse entrado na minha casa pela primeira vez. Ele era vermelho, barulhento e precisava de mim para absolutamente tudo. Eu me derreti. Ele era meu, de verdade. Meu sangue. Eu sei o que as pessoas pensavam. Eu sei o que via nos olhos do meu marido às vezes. Aquele olhar triste quando eu estava com João no colo e José estava sentado no canto da sala, lendo sozinho. A diferença era clara, e eu nem tentava esconder. Se João, com 7 anos, caía e ralava o joelho, eu corria, pegava no colo, beijava o machucado, fazia um escândalo. Se José com 12 caía do mesmo jeito, eu dizia de longe: "Levanta, José, foi só um arranhão. Homem não chora." Lembro de uma tarde de domingo. José chegou radiante da escola na sexta-feira anterior. Tinha ganhado uma medalha de primeiro lugar num concurso de matemática da cidade. Ele estava tão orgulhoso. Guardou para me mostrar no domingo, quando eu estivesse mais calma.
Eu estava na cozinha, rindo, fazendo o bolo favorito de João. José se aproximou, tímido, segurando a caixinha de veludo. Mãe, olha. Eu ganhei. Eu olhei por um segundo. Ah, que bom, José. Muito inteligente. Agora guarde direito, sim? E não suje a cozinha, que estou terminando o bolo do seu irmão. Vi o sorriso dele murchar. Ele não disse nada. Apenas fechou a caixa, colocou no bolso e foi para o quarto. Meu marido viu a cena. Naquela noite, ele brigou comigo. Você ao menos olhou para ele, Susana? Você tem ideia do quanto ele se esforçou? Eu me defendi. Eu estava ocupada com o mais novo. Eu disse parabéns. O que mais você queria? Que eu soltasse fogos. José nunca reclamou. Ele era obediente. Ele limpava o jardim, arrumava o próprio quarto sem eu pedir, e sempre me tratava com um respeito que chegava a ser frio. Bom dia, mãe. Boa noite, mãe. A senhora precisa de alguma coisa? Eu respondia no automático. Bom dia. Boa noite. Não, obrigada. João, por outro lado. Ah, o João. Mãe, me dá dinheiro? Mãe, compra aquele tênis novo? Mãe, meus amigos vêm dormir aqui e faz aquela lasanha. E eu ia correndo feliz em servir. Meu tesouro. Meu mundo girava em torno dele. Meu marido faleceu há 3 anos. Foi duro. No leito, ele segurou minha mão e a de José. Cuidem um do outro, ele pediu. E então ele olhou só para mim, apertando minha mão. Cuide dele, Susana. Prometa. Eu prometi. Mas a verdade é que, na minha velhice, foi João quem ficou mais próximo. Ele morava comigo. José vinha nos visitar, sim. Ele vinha todo sábado, sentava na cozinha, perguntava da minha saúde, olhava minhas contas, perguntava se os remédios estavam em dia. Mas era prático, João não. João me fazia rir. Ele trazia flores. Dizia que eu era a mãe mais linda do mundo. E prometia que eu nunca me preocuparia com nada. E agora, aqui estava José, o filho que eu nunca amei direito. O filho que eu sempre deixei de lado. Dizendo que o filho que eu amava mais que a minha própria vida estava me traindo da forma mais cruel possível. Eu olhei para as malas. As malas que ele tinha arrumado. Isso é mentira, José. Eu sibilei, tentando manter a voz baixa. É inveja. Você sempre teve inveja do seu irmão, porque eu parei. Porque eu o amava mais. Eu não disse, mas ele sabia. Mãe, por favor, me escuta. O que está acontecendo aí? A voz de João veio do corredor. Ele apareceu, o sorriso de volta no rosto, mas o sorriso sumiu feito água no sol quente quando viu José. O que você está fazendo aqui? A voz de João mudou. Não era mais meu menino doce. Era fria. Veio estragar a surpresa da mãe? Eu olhei de um para o outro. Meu coração batia tão forte que doía no peito. O alarme desesperado nos olhos de José. A irritação dura nos olhos de João. E as minhas malas, prontas para um passeio, do qual talvez eu nunca mais voltasse. Surpresa? José repetiu, a voz carregada de um sarcasmo amargo que me assustou. Ele não tirava os olhos de João. Que tipo de surpresa começa com você esvaziando a conta bancária da mamãe? Meu sangue gelou. O quê? Eu olhei para João, confusa. João, do que ele está falando? João deu uma risada forçada, mas seus olhos estavam nervosos. Ele passou a mão pelo cabelo. Não liga para ele, mãe. Ele está louco. Sempre foi o excluído. Agora quer causar problema. Você sabe como o José é. Ele me deu as costas, focando em José. Vai embora, José. Ninguém te chamou aqui. A mãe e eu temos planos. Eu não vou a lugar nenhum, José disse, firme, dando um passo à frente. Eu sei o que você fez. Eu vi as transferências. Você tem tirado dinheiro dela há meses, não é? Eu me apoiei no batente da porta, sentindo minhas pernas fraquejarem. Transferências? João sempre me ajudava com o banco online. Eu nunca entendi direito aquela tecnologia, os aplicativos, as senhas. Ele dizia, deixa comigo, mãe. Eu pago suas contas. É mais fácil. E eu confiava. Por que não confiaria? Era meu João. Mãe, ele está mentindo. João gritou, o rosto vermelho. Ele quer colocar a senhora contra mim. Você vai acreditar nele? O cara que mal pisa aqui? Ou em mim, que durmo debaixo do mesmo teto que você? Era uma boa pergunta. E a resposta era óbvia. José, chega, eu disse. Minha voz mais alta do que eu pretendia. Eu não sei que jogo você está jogando, mas é cruel. Você sabe que seu irmão só quer o meu bem. Ele está me levando para um lugar lindo. Um spa. As malas. Eu olhei para elas. Tinha um vestido de verão, um chapéu. Mas também tinha meu roupão velho e meus chinelos mais confortáveis. E minha caixa de remédios. A caixa grande. José balançou a cabeça, uma expressão de pura pena no rosto.
E não era pena dele mesmo. Era pena de mim. Mãe, não é um spa. É o Residencial Colina Verde. O nome não me disse nada. É uma casa de repouso. José continuou, a voz baixa e dura. Fica a 2 horas daqui no meio do nada. E ele assinou os papéis, mãe. Ele assinou como seu responsável. Mentira. João berrou, avançando para José. Cala a boca! Eu não vou calar a boca. José gritou de volta. E pela primeira vez na vida eu vi meu filho mais velho, o quieto, o obediente, explodir em fúria. Você ia deixar ela lá. O formulário de admissão dizia: visitas restritas. Você ia roubar o dinheiro que sobrou da venda da casa do pai e sumir. Eu me encolhi. Aquele conflito era horrível. Os 2 filhos que eu criei ali, gritando acusações terríveis na minha sala. Mas era a palavra de um contra o outro. E eu tinha escolhido meu lado há 20 anos. José, por favor, vá embora. Eu pedi, as lágrimas começando a queimar meus olhos. Você está me magoando. Você está estragando o meu dia. José me olhou. A raiva em seu rosto desapareceu, substituída por uma dor tão profunda que me atingiu no peito. Era o mesmo olhar daquele menino de 12 anos, segurando a medalha de matemática, enquanto eu mexia a massa do bolo. Ele me odeia, João disse, de repente mudando de tática. Ele veio até mim, os olhos cheios de lágrimas fingidas. Mãe, ele sempre me odiou porque você me amava. Ele está inventando tudo isso para me machucar, para nos separar. Por favor, mãe, não deixe ele fazer isso. O carro está esperando. Vamos embora. Ele pegou meu braço. O toque dele, que sempre fora meu conforto, de repente pareceu errado. Frio. Eu estava dividida. Minha mente gritava que João jamais faria isso. Meu filho amado, meu menino de ouro. Era impossível. José devia estar enganado, ou com raiva ou com inveja. Sim, era isso, inveja. José, eu disse, firme, eu vou com seu irmão. E quando eu voltar, espero que você tenha pensado melhor e venha pedir desculpas a ele. Eu vi algo em José quebrar. A esperança que ele tinha nos olhos, aquele último pingo de luta, simplesmente se apagou. Ele deu um passo para trás, derrotado. Tudo bem, mãe. A voz dele era quase um sussurro. Tudo bem, se é isso que a senhora quer. Ele olhou para João, que tinha um sorriso vitorioso no rosto. Você venceu, José disse a ele baixinho. Eu sempre venço. João respondeu arrogante, ajeitando a gola da camisa. José abriu a porta. Ele parou na soleira e olhou para mim uma última vez. Eu te amo, mãe, mesmo que você não acredite em mim. Ele saiu e fechou a porta. O silêncio na sala era pesado. A alegria do passeio tinha sumido. Viu, mãe? João disse, forçando um tom alegre. Estragou o clima. Mas não se preocupa, vamos logo. O lugar é maravilhoso. Você vai esquecer esse estresse rapidinho. Ele pegou minhas malas. Eu o segui, como num transe. Meu coração estava pesado. A acusação de José, por mais que eu tentasse, tinha plantado uma semente minúscula de dúvida. Entramos no carro. Um motorista quieto de terno. O carro era chique, muito mais do que João poderia pagar. João, querido, eu disse enquanto o carro começava a andar. Onde você conseguiu dinheiro para esse carro? E esse spa? Deve ser tão caro. Ele riu olhando pela janela. Surpresa, mãe. Eu te disse que estava cuidando de tudo. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Nunca mais. Eu olhei para as casas do meu bairro ficando para trás. Eu me sentia estranha. Eu deveria estar feliz, animada, mas a imagem do rosto derrotado de José não saía da minha cabeça. Seu filho amado quer te colocar em um asilo. Nós dirigimos. E dirigimos. 1 hora. 1h30. Eu comecei a notar que as placas indicavam cidades do interior, lugares dos quais eu nunca tinha ouvido falar. As estradas ficaram mais estreitas, cercadas de mato. João, tem certeza que é por aqui? Isso não parece caminho de spa, eu disse, a ansiedade começando a apertar minha garganta. Quase lá, mãe. É um lugar bem reservado, exclusivo, ele disse, mas não olhou para mim. Ele estava digitando furiosamente no celular. Então, o carro diminuiu a velocidade e passou por um grande portão de ferro. Não havia placas douradas. Não havia fontes ou jardins floridos. Havia um prédio grande, cor de creme desbotado, com janelas pequenas e grades. Na frente, uma placa simples, de madeira, Residencial Colina Verde. Meu coração parou. Eu me virei para João. O sangue sumiu do meu rosto. João? Ele não olhou para mim.
Ele abriu a porta do carro. 2 enfermeiras vestidas de branco saíram do prédio e começaram a caminhar em nossa direção. João, o que é isso? Minha voz era um fio. O José, ele estava falando a verdade? João finalmente olhou para mim. O sorriso doce tinha sumido. O rosto dele era uma máscara de frieza, uma expressão que eu nunca tinha visto. Ele não devia ter estragado a surpresa, mãe. Ele disse, a voz sem emoção. Era mais fácil você vir achando que era um passeio. Mas sim, você vai ficar aqui. É melhor para você. E para mim. Ele saiu do carro e foi pegar minhas malas no porta-malas. As enfermeiras chegaram na minha porta e a abriram. Vamos, dona Susana. Seja bem-vinda ao seu novo lar. Eu olhei para o prédio. Eu olhei para o meu filho amado, meu sol, que nem sequer olhava na minha cara enquanto entregava minhas coisas para uma estranha. O sussurro de José voltou à minha mente. Ele quer te colocar num asilo e esquecer você lá. Era verdade. Cada palavra horrível, e eu não tinha acreditado. Eu tinha escolhido o filho errado, não. O grito rasgou minha garganta, assustando as enfermeiras. Eu me agarrei ao banco do carro, o pânico me dando uma força que eu não sabia que tinha. Eu não vou. João, me tira daqui! Isso é um engano. João se aproximou da porta do carro. O rosto dele era de pedra. Para de show, mãe. Você está velha. Está doente. Você precisa de cuidados que eu não posso dar. Cuidados? Eu chorei, o terror me sufocando. Você disse que era um passeio. Você mentiu para mim. Você... Eu olhei para o prédio pálido, para as grades nas janelas. Você está me abandonando. Eu estou te dando um lugar seguro. Ele rebateu a voz alta. Um lugar onde você não vai cair e quebrar o quadril enquanto eu estou fora. Um lugar onde não vai me atrapalhar. Atrapalhar. A palavra bateu em mim com a força de um tapa. Toda a minha vida, eu tinha me dedicado a ele. Cada bolo, cada roupa lavada, cada noite em claro quando ele ficava doente. Eu dei a ele o amor que neguei ao outro. E agora eu era um atrapalho. E o dinheiro, João? Eu sussurrei, lembrando das palavras de José. O dinheiro que você tirou da minha conta? O rosto dele se fechou ainda mais. O dinheiro da casa do pai era meu por direito. Eu cuidei de você. É o meu pagamento. Seu pagamento. Eu mal conseguia respirar. Vamos, dona Susana. A enfermeira disse, com uma firmeza profissional, tentando pegar meu braço. Não torne as coisas mais difíceis. Eu estava perdida, sozinha, traída da forma mais profunda possível. O filho que eu idolatrava estava me descartando como um móvel velho. E o filho que eu rejeitei, eu o tinha mandado embora. Eu tinha escolhido o traidor. A vergonha e o arrependimento eram tão fortes quanto o medo. Por favor, João. Eu implorei uma última vez, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não faz isso comigo, filho. Adeus, mãe, ele disse, frio. Ele se virou e fez sinal para as enfermeiras me tirarem. Foi quando um segundo carro entrou pelos portões, muito mais rápido, cantando pneu no cascalho e parando bruscamente atrás do nosso. A porta se abriu e José saltou para fora. Ele não parecia mais derrotado. Ele parecia um leão. Solta ela! Ele gritou correndo na nossa direção. João se virou chocado. Você? Como você... Eu te segui. Você acha que eu ia deixar? Você acha que eu ia acreditar em você? José parou entre mim e as enfermeiras. Ele olhou para mim, ainda dentro do carro. Seus olhos perguntavam. Você acredita em mim agora? Eu não conseguia falar, apenas soluçar. Vai embora daqui, José. João gritou, tentando parecer no controle. Isso é entre mim e a minha mãe. Você não é nada. Eu sou filho dela. José gritou de volta, com uma força que fez João recuar um passo. E eu não vou deixar você fazer isso. Você não tem provas. É a palavra dela contra a minha. E ela já me escolheu. João sorriu cruel. Eu tenho. José disse calmo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um celular. Ele apertou um botão. E a voz de João encheu o ar. Não, cara, ela não desconfia de nada. A velha engoliu a história do spa. Ela é fácil. Eu já transferi a maior parte do dinheiro da venda da casa. Assim que eu internar ela no Colina Verde, eu desligo o telefone. Vou pra praia. Ela vai ficar lá até... Bom, você sabe. Ela já viveu demais. Era uma gravação. Uma ligação telefônica. Era a voz do meu João. Eu levei as mãos à boca. Um soluço seco saindo de mim. Ele tinha planejado tudo. Ela já viveu demais. O rosto de João ficou branco como papel. Onde você conseguiu isso? Você fala alto no seu quarto, João. E eu não confiava em você. Eu instalei um gravador simples debaixo da sua escrivaninha semana passada.
quando vim checar os remédios dela. José disse, a voz cortante. Eu só não achei que você fosse tão baixo, tão rápido. José então tirou uma pasta de dentro do paletó. Ele jogou em cima do capô do carro. E aqui, os extratos bancários. As transferências para sua conta pessoal, todas sem a assinatura dela. E aqui, ele tirou outro papel. É o formulário de admissão. Paciente senil. Não aceita visitas sem autorização prévia do responsável, João. Ele olhou para mim. Ele ia te trancar aqui, mãe. E te roubar. Eu saí do carro. Minhas pernas tremiam, mas eu me forcei a ficar de pé. As enfermeiras tinham recuado, percebendo que a situação era muito mais complicada. Eu caminhei até João. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Eu não gritei. Eu não bati nele. Meu coração estava partido demais para a raiva. Atrapalho? Eu perguntei, minha voz falhando. Eu já vivi demais? Mãe, eu... Ele começou tentando encontrar uma desculpa. Cala a boca, eu disse. E a frieza na minha própria voz me surpreendeu. Eu me virei para José, o filho que eu nunca abracei direito. O filho que sempre comeu o pedaço menor do bolo. O filho que estava ali, me salvando, depois de eu tê-lo acusado de inveja e o expulsado da minha casa. As lágrimas vieram, quentes e cheias de vergonha. Eu me aproximei dele, e pela primeira vez na vida, eu o agarrei. Eu segurei seu paletó e chorei em seu peito. Me perdoa, eu solucei. José, meu filho, me perdoa. Por tudo. Por tudo. Eu senti os braços dele me envolverem. Firmes. Seguros. Ele me abraçou de volta, e eu senti 25 anos de distância derreterem naquele abraço. Eu te perdoo. Mãe, ele sussurrou a voz embargada. Eu sempre te perdoei. Ele me segurou por um momento, então me afastou gentilmente. Ele olhou para João, que agora parecia um rato encurralado. Mãe, José disse, sério, tirando um documento da pasta e uma caneta. Eu preciso que você assine isso. Agora. Eu olhei. Era uma procuração. Dava a José controle legal total sobre meus bens, minhas finanças e minhas decisões médicas. Era uma transferência completa de poder. O quê? João gritou. Você não pode. Mãe, ele vai roubar você! É isso que ele sempre quis. Eu olhei para João, para seu rosto distorcido pela raiva e pelo pânico. E depois olhei para José, para seu rosto calmo e honesto, segurando a caneta. Eu não hesitei. Onde eu assino? Apoiada no capô do carro, com a mão tremendo, eu assinei meu nome. Eu entreguei minha vida nas mãos do filho que eu nunca mereci. José pegou o papel, dobrou e guardou. Ele então olhou para mim. Mãe, o que você quer fazer agora? Eu respirei fundo. Eu olhei para o residencial Colina Verde. E então eu olhei para João. Eu quero ir para casa, eu disse. Então, me virei para João. O menino que eu tinha amado mais que o ar. Pegue suas coisas, eu disse, a voz firme. Quando eu chegar em casa, eu não quero mais ver você lá. Saia da minha casa. Você não é mais bem-vindo. Você não pode fazer isso. Ele gritou. Eu sou seu filho. Eu tenho direitos. Você perdeu todos os seus direitos no momento em que me chamou de atrapalho, eu disse. José, vamos embora. José abriu a porta do carro dele para mim. Eu entrei, sem olhar para trás. João ficou lá, parado no cascalho, vendo seu plano perfeito desmoronar. Enquanto José dava a volta para entrar no banco do motorista, eu o ouvi gritar. Isso não vai ficar assim. Eu vou na justiça. Vocês vão me pagar. José entrou no carro, trancou as portas e deu a ré, manobrando para longe de João e daquele lugar horrível. No caminho para casa, eu fiquei em silêncio. Apenas estendi minha mão e segurei a mão de José, que estava no câmbio. Ele apertou minha mão de volta. E pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha um filho de verdade ao meu lado. A viagem de volta para casa foi a mais longa da minha vida. O silêncio dentro do carro de José era pesado, mas não era um silêncio ruim. Era um silêncio de processamento. Eu olhava pela janela, para as mesmas árvores e placas que eu tinha visto na ida, mas agora tudo parecia diferente. Na ida, eu era uma tola feliz, indo para um spa. Na volta, eu era uma mulher de 60 anos que tinha acabado de ver a verdade. Eu olhei para José. Ele dirigia com as 2 mãos no volante, os olhos focados na estrada. Ele não dizia "eu te avisei". Ele não me fazia perguntas. Ele estava apenas ali, sólido como uma rocha.
Quando chegamos à nossa rua, meu coração apertou. A casa. A casa onde eu criei os dois. José estacionou e me ajudou a sair. Eu me apoiei nele. Meus joelhos doíam de verdade agora, talvez pelo estresse. Ele abriu a porta. A casa estava silenciosa. As malas de João, aquelas que ele tinha arrumado para mim, ainda estavam no carro dele, lá no tal Colina Verde. Mas as coisas dele ainda estavam no quarto. Mãe, senta aqui, José disse, me guiando para o sofá. Vou buscar um copo de água com açúcar. Ele foi para a cozinha. Eu ouvi o barulho da água na torneira. Eu olhei ao redor. Na estante havia uma foto. João, com 10 anos, sorrindo e me abraçando na sua formatura da escola. Ao lado, uma foto menor. José, com 15, sério, segurando seu diploma de honra ao mérito. Eu mal me lembrava daquele dia. José voltou com a água. Eu bebi, minhas mãos tremendo. José, eu comecei, a voz rouca. Eu não sei o que dizer. Eu fui uma mãe horrível para você. Ele se sentou ao meu lado. Ele não me tocou. Ele apenas olhou para mim. Você foi a mãe que você sabia ser, mãe. Ele disse calmo. Você só via o que queria ver. João era fácil de amar. Ele era só o risadas. Eu era quieto. Eu era a obrigação. Não. Eu protestei. As lágrimas voltando. Não, você era um presente do seu pai. Eu é que fui cega. Eu passei 20 anos trocando ouro por latão. Já passou, ele disse, finalmente colocando a mão sobre a minha. O que importa é agora. Temos que nos proteger. Naquela mesma tarde, José chamou um chaveiro. O som da fechadura sendo trocada foi alto. Um barulho definitivo. Era o som de uma porta se fechando para sempre. Como esperado, no fim do dia, João apareceu. Ele deve ter pego um táxi ou um ônibus de volta daquele lugar. Ele tentou usar a chave. O som dele forçando a fechadura me fez pular. Mãe, abre essa porta! Você não pode me deixar na rua. Abre agora! Eu me encolhi no sofá. José se levantou e foi até a porta. Ele não abriu. Vai embora, João. A voz de José era firme, passando pela madeira. Você não é bem-vindo aqui. A mãe não quer você aqui. Isso é culpa sua. Ouvimos os gritos abafados. Você envenenou ela contra mim. Ela está velha. Ela não sabe o que está fazendo. Eu vou chamar a polícia. Eu vou dizer que você sequestrou ela. Chame, José respondeu sem se alterar. Eu tenho as gravações. Eu tenho os extratos do banco. Eu tenho a procuração assinada por ela. Se você chamar a polícia, quem sai preso é você. Houve um silêncio. Ouvimos um chute frustrado na porta. E depois o som de passos se afastando. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Nas semanas seguintes, José me ajudou a colocar a casa em ordem. E as contas. O rombo era pior do que eu imaginava. João vinha me tirando dinheiro há quase 1 ano. Pequenas quantias primeiro. E depois as transferências grandes do dinheiro da casa que meu marido deixou. José contratou um advogado para tentar reaver o dinheiro. Mas ele me avisou para não ter muitas esperanças. O importante é que ele não pode mais tirar nada. José disse. Nossa rotina mudou. José, que morava em um apartamento pequeno perto do trabalho, passou a dormir na minha casa. Ele usava o antigo quarto de hóspedes. Ele cozinhava para nós. Ele sentava comigo na varanda à noite. Falávamos pouco sobre João. Falávamos sobre o jardim, sobre o que íamos jantar, sobre as notícias. Eu descobri meu filho. Descobri que ele tinha um senso de humor seco, que gostava de filmes antigos, que era incrivelmente paciente. Ele me ensinou a usar o celular direito, para eu mesma ver minhas contas. Confiança é bom, mãe, mas controle é melhor, ele dizia sorrindo, e então a carta chegou. Uma intimação. João estava nos processando. O pânico voltou. O que ele quer, José? Ele já me tirou tanto? Ele está pedindo a anulação da procuração. José leu o papel, o rosto sério. Ele está alegando que a senhora não tem capacidade mental. Que eu me aproveitei da sua confusão senil para te roubar. Ele queria me declarar incapaz. Era o último golpe. Se ele vencesse, ele poderia me internar legalmente e tomar conta de tudo. No dia do julgamento, eu estava um caco. Eu vesti meu melhor vestido, mas me sentia pequena e assustada. José segurava meu braço. João estava do outro lado da sala, com um advogado de terno barato. Ele parecia mais magro e tinha uma expressão azeda no rosto. Ele tentou parecer um filho preocupado. O advogado dele falou primeiro. Meritíssimo, estamos aqui por uma questão de proteção ao idoso. O senhor José, ele apontou para nós, usou de manipulação para tomar os bens de sua mãe, que infelizmente já não responde por si. O juiz, um homem sério,
de óculos, ouviu tudo. Então, o advogado de José, que era muito mais preparado, se levantou. Meritíssimo. A única pessoa que tentou tirar vantagem da dona Susana foi o Sr. João. E ele apresentou as provas. Primeiro, os extratos bancários. O dinheiro saindo da minha conta e indo para a conta de João, meses antes de José ter a procuração. Segundo, o formulário de admissão do residencial Colina Verde. O advogado leu em voz alta. Admissão permanente. Visitas restritas a critério do responsável, João. A sala ficou em silêncio. Terceiro, ele pediu permissão para tocar o áudio. O juiz autorizou. A voz de João encheu a pequena sala. A velha engoliu a história do spa. Assim que eu internar ela já viveu demais. João afundou na cadeira. O rosto dele ficou vermelho e depois cinza. O juiz tirou os óculos. Ele olhou para João com um nojo que eu pude sentir do outro lado da sala. Ele nem precisou ouvir mais nada, mas ele se virou para mim. Dona Susana, ele disse, a voz gentil. A senhora gostaria de dizer alguma coisa? Eu me levantei. Minhas pernas tremiam, mas eu olhei para o juiz. Senhor juiz, eu disse, a voz clara. Eu passei 60 anos na terra. E por 20 anos eu fui cega. Eu mimei o filho que me enganava e desprezei o filho que me protegia. Eu não estou senil. Eu só estava enganada. Eu me virei e olhei para João. Ele não me encarou. Meu filho João tentou me enterrar viva. Meu filho José me deu a mão e me tirou do buraco. A procuração que eu assinei foi a primeira decisão realmente lúcida que eu tomei em muitos anos. Eu sei exatamente o que eu fiz. Eu confio no José. Eu me sentei. O juiz nem demorou. Ele bateu o martelo. Pedido negado, ele disse, seco. A procuração de José é válida. E, senhor João, eu sugiro que o senhor não falte às audiências sobre as acusações de furto que o advogado de seu irmão certamente vai abrir contra o senhor. Foi uma vingança. Mas não foi uma vingança alegre. Foi uma vingança triste. Eu vi João sair da sala derrotado. Ele tinha perdido tudo. O dinheiro, a casa, a mãe. Ele tinha destruído a própria vida por ganância. Eu e José saímos para o sol da tarde. Eu respirei fundo. O ar parecia mais limpo. Eu parei na calçada e me virei para José. Ele estava me olhando, esperando. Acabou, mãe, ele disse. Acabou. Eu concordei. Eu estendi minha mão. Não como uma velha precisando de apoio, mas como uma igual. Ele segurou minha mão. Vamos para casa, José, eu disse. Vamos para casa, mãe, ele respondeu. E nós fomos. Pela primeira vez, eu não sentia que estava levando um filho adotivo para casa. Eu senti que estava sendo levada para casa pelo meu filho,